Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal de desenhos. Aqui no meu canal você aprende arte no digital e no manual. No vídeo de hoje a gente vai aprender a pintar cabelos feminino e masculino. Então vamos pro vídeo. Para começar a gente vai utilizar o aplicativo Ibis PX. Vou deixar mais coisas aí na descrição. Aí vocês vão vir e desenhar o cabelo do personagem de vocês. Aqui os meus cabelos já estão desenhados. E aí vocês vão vir no aplicativo Ibis PX aí. Depois de ter desenhado, agora a gente vai começar a pintar. Para a pintura eu vou utilizar o pincel de tinta dura. Então vocês colocam aí nesse pincel ou no pincel que você goste de utilizar. Então aqui está o cabelo desenhado. A gente vai vir em camadas que fica bem aí embaixo e criar uma camada para a gente começar a colorir o nosso cabelo. A gente vai puxar a camada para debaixo da linha arte para a gente poder ver a linha arte direitinho. Então a gente vai vir aqui, deixa eu aproximar um pouco para vocês verem melhor. E a gente vai vir em lata de tinta. A gente vai vir em lata de tinta e pegar um marronzinho bem claro. No meu caso aí já estava até salvo. A gente vai pegar a lata de tinta que fica aí do lado, a gente vai apertar no cabelo e ela vai preencher todas as partes. Aí é só você ir triscando que a lata de tinta vai cobrindo todo o cabelo. E as partezinhas que não pegar, você vem com um pincel de tinta dura e vai passando com o dedo mesmo ou canetinha, tanto faz, de sua preferência aí. Então você vai cobrindo todos os espaços que ficaram em branco para a pintura ficar bem bonita e legal, certo, pessoal? Então vamos voltar de novo nas latas de cores e a gente vai pegar uma cor mais escura, uma cor abaixo da que a gente tinha pegado. A gente vai vir nessas dobras aí do cabelo para fazer uma escuridade, mas para isso a gente não vai utilizar o pincel de tinta dura. Eu vou pegar outro pincel. Então a gente vai lá nos pincéis que fica aí do lado. A gente vai apertar no pincel e vai subir um pouquinho para a gente encontrar o pincel redondo, que ele é um pincel muito legal para trabalhar com cabelo. Inclusive eu gosto muito de utilizar ele aqui no canal. Então a gente vai pegar o pincel redondo para fazer aí a escuridade do cabelo. Então a gente vem nessas dobrinhas aí, onde você vê que tem mais dobra, esses pontos são onde vai ficar mais escurinho. E a gente vai sempre deixar um localzinho aí onde a gente vai querer o brilho. No meu caso aí eu sempre gosto de colocar perto no meio, tipo fazendo um círculozinho entre a cabeça do personagem. Sempre a maioria das pessoas faz esse brilhozinho, então a gente vai vir puxando de cima para baixo e quando for puxar da área de baixo, vai puxando para cima. Então vai sempre fazendo esse movimento. Coloca um pincel aí, não muito grande, bota ele no médio ou um pouquinho para cima, porque se você deixar grande demais, vai ficar difícil de você trabalhar com esse pincel. Então eu costumo deixar ele sempre aí no volume pequeno. Para aumentar e diminuir, pessoal, é bem aí embaixo, ó, perto da lata de cores. Tem esse bichinho aí, você puxando para cima, ele aumenta. E puxando para baixo, ele vai diminuindo. E aí é só você vir colocando, passando o pincel, onde você vai querer deixar mais escuro. E deixando algumas áreas brancas, para não cobrir o contorno do cabelo que a gente tinha deixado embaixo. Lembrando, pessoal, que para fazer essa escuridade, vocês vão ter que criar uma outra camada, para não atingir a outra camada de baixo, certo, pessoal? Então você vai passando em todas as áreas que você quer deixar mais escura. No caso aí eu passei um pouquinho nas pontas embaixo, porque eu achei que necessitava de deixar um pouco mais escuro. E deixei aí no comprimento do cabelo dela, como tá amarrado, deixei algumas ondas de brilho. E em cima também eu deixei lá aquela onda de brilho, tipo no círculozinho, que eu disse a vocês que eu gosto de deixar. Mas se você quiser deixar outro tipo de brilho, você pode deixar também. Depende aí da forma que você gostar. A gente vai voltar em pincéis e a gente vai voltar a utilizar o pincel de tinta dura. Então, a gente vem, pega o pincel de tinta dura. A gente vai vir com o pincel de tinta dura e vai reforçando aí, passando a cor nessa trancinha aí. Porque tá tipo uma trancinha aí, você passa nessa área aí de baixo da trança. Porque aí tem mais escuridade. Como a trança tá em cima, embaixo vai ter o quê? Um tom um pouco mais escuro. Então, eu vou passar também aqui nessa área que tá perto da presilha,
porque também aí vai ficar um pouco mais escurinho por conta da presilha, certo? Então vamos voltar em lata de tinta e descer um pouquinho mais com a cor para ficar mais escuro. E a gente vai vir agora passando para deixar ainda mais escuro, tipo fazer um degradê para ficar aquele tom brilhoso e depois mais escuro. A gente vai vir em camada e criar uma camada nova para não danificar o nosso cabelo e depois não ter complicação. Então a gente vem aí nas áreas, reforçando aí. Eu estou utilizando o pincel de tinta dura. Eu não estou utilizando mais o pincel redondo. Então você vem, passa o pincel com a cor um pouco mais escura nas áreas que você acha que deve estar mais escura. No meu caso, estou colocando aí mais nas dobras. Como vocês podem ver aí, eu estou colocando aí nesse ponto. E depois, para desfocar, não ficar tão marcado, porque a gente está utilizando o pincel de tinta dura, né? Com certeza vai ficar marcado. Então, para não ficar marcado, a gente utiliza o desfoque, que ele vai desfocar a cor e vai ficar tipo que nem você estivesse passando o aerográfico. Mas por que a gente criou a camada? Justo para não danificar o cabelo. Se a gente estivesse fazendo na mesma camada que a gente estava fazendo o cabelo naquela hora, quando a gente fosse desfocar, iria sair o processo que a gente tinha feito no cabelo. Não ia ficar mais aquele processo. Ia danificar a pintura e ainda não ia ficar legal. Então, por isso que é essencial que vocês criem a camada antes de passar o pincel de tinta dura, certo, pessoal? Então, vocês vão passando aí por toda a área que vocês acharem que vocês vão querer que fique escuro. Aí é da preferência de vocês. Eu tô colocando no local onde eu acho que tem mais escuridade no cabelo, que é nessas dobrinhas aí da linhagem que eu tinha feito no cabelo da personagem. Aqui também nessa área tem um pouco de escuridade, então eu vou passar e vou pegar novamente o desfoque e ir desfocando. Vocês vão passando o pincel de tinta dura e depois vem com o pincel de desfoque, que fica aí do lado. Esse bichinho aí parecendo uma gotinha d'água que já tem o nome, desfoque. É com ele que vocês vão desfocar a cor. É só vocês passarem bem fraquinho. Ali embaixo você pode diminuir e aumentar o desfoque, porque caso se ele estiver muito grande, fica difícil de você trabalhar com ele. Então é bom que vocês deixem aí numa quantidade que fique bom, mais ou menos do tamanho do pincel que você estiver usando. Então vocês vão passando por todas as áreas que você acha que o cabelo tem que escurecer. No meu caso aí, na parte do cabelo aí embaixo, eu tô colocando mais nessa área aí perto de onde tá amarrado, porque eu acho que aí também tem um pouco de escuridade. E não tampe todo o brilho do cabelo, vão deixando aí o brilho do cabelo, pessoal. É importante que vocês deixem a parte do brilho, porque isso é o que vai dar aquela boniteza no cabelo da personagem ou do personagem. Então não esqueçam de deixar essas áreas com brilho. Não passe no cabelo todo, somente nas partes que precisa ser escurecido um pouco mais. Aí nas pontas do cabelo também é necessário passar. Então você vem, passa e depois pega o desfoque e passa aí. Mas cuidado para não apagar tudo com o desfoque, porque às vezes se você passar o desfoque uma ou duas ou três vezes, ele acaba desfocando tudo. Então é bom que vocês passem só uma vez de leve mesmo, porque assim não apaga todo o rastro do pincel e desfoca certinho, certo, pessoal? Agora a gente vai voltar em camadas, que fica aí embaixo, ó, nesse quadradozinho branco. A gente vai criar mais uma camada e voltar nas cores e pegar uma cor mais clarinha para a gente fazer o efeito de brilho aqui na personagem. Então a gente vai vindo aí, ó, e fazer umas espécies de ondinhas no cabelo dela. Eu vou fazer tipo um círculo, arrodeando todo o comprimento do cabelo dela, arredondando na cabeça. Então você vem fazendo algumas ondinhas e pinta ela com a cor que você escolheu. No meu caso, eu escolhi um tom mais claro, porque como é um tom de brilho, então é importante que vocês peguem uma corzinha mais clara no tom do cabelo do personagem ou da personagem. Então vocês vão passando aí pro comprimento do todo o cabelo. Depois de vocês passarem por todo o cabelo fazendo esse mesmo movimento aí que eu tô fazendo na tela, vocês vão voltar lá na camada e embaixo aí vocês vão diminuir. Eu vou deixar o meu no 33%,
porque eu acho que ficou numa quantidade mais melhor. Mas se vocês quiserem, vocês podem vir e deixar tanto que vocês quiserem. Eu vou criar outra camada e agora a gente vai fazer umas bolinhas brancas aí na cabeça dela. Você vem fazendo uma mais grande e depois vem fazendo outras mais pequenas. Vocês fazem aí no lugar onde você quiser. No caso, eu vou fazer aí na área de cima da cabeça da personagem. Mas vocês podem fazer na área de baixo também, se vocês quiserem. Mas eu escolhi esse local para fazer, então eu vou fazer aqui mesmo. Pessoal, peço desculpa pelo barulho de fundo. Então vamos lá. A gente vai voltar lá na camada e diminuir a opacidade como a gente fez da outra vez. E agora para fazer o brilhozinho, a gente vem nessa mesma camada que a gente estava fazendo os pontinhos brancos e vem tacando o pincel, dando algumas tacadinhas com o dedo ou mesmo com a caneta pelo cabelo. Então vai tacando alguns pontinhos. Depois a gente vai voltar para outra camada que ela não está diminuída, para ficar os pontinhos mais brancos. E aí vai colocando alguns pontinhos mais brancos. Mas não exagerem, pessoal, porque se vocês colocarem muito pontinho branco, vai ficar só pontinho branco, aí não vai ficar muito legal. Então só coloca alguns, um aqui, outro lá, colar, tipo para dar um efeito de brilho e ficar um efeito legal no cabelo da sua personagem. E para dar um tom de brilho legal, vocês podem fazer algumas estrelinhas, tipo, faz um risquinho, tipo uma cruzinha, e aí vocês vão fazendo isso para dar um efeitinho de brilho. E agora é só você vir e apagar as coisinhas aí que ficaram por fora do cabelo e o cabelo vai estar pronto. Agora vamos começar a pintar o nosso cabelo masculino, que vai ser verde. Então a gente vai vir em camada e criar uma camada nova apertando aí no maisinho que fica ao lado. Depois de criar essa camada, a gente vai vir com o pincel de tinta dura que a gente estava utilizando naquela mesma hora para pintar o cabelo da menina. E a gente vai vir na lata de cores e escolher um tom verde. Aí a gente vai pegar esse tom verde aí e para salvar vocês é só arrastarem a cor para aqui para baixo. Então a gente vai pegar a lata de tinta que está aí do lado e clicar no cabelo que assim vai preencher toda a parte aí. E os lugares que não preencherem vocês podem vir com o pincel cobrir todos esses lugares. No caso aqui não ficou branco, então eu não vou passar o pincel. Então vamos voltar em camada, criar uma camada nova. E a gente vai pegar uma cor mais escura. Então vem aí, desce um pouquinho mais e salva a cor para não perder depois. Então vamos voltar nos pincéis e pegar aquele pincel redondo que eu utilizei da outra vez. Então vamos subir aí até chegar no pincel redondo. Clica aí no pincel redondo e agora a gente vai vir fazendo aquele tom de escuridade no cabelo. Então pega aí da mecha e vai puxando lá pra cima. Então vocês vêm aí e vai puxando na direção de cima. E quando for puxar de cima, vocês pegam bem aí do meio e vem puxando pra baixo. E deixando esse efeitinho de brilho aí no meio, ó. Faz tipo um zigue-zague que é pra ficar esse tom aí legal de brilho. Você faz isso por todo o cabelo, principalmente aí na franja, que tem o tom mais brilhoso do cabelo. Então vocês vão passando aí por essas áreas. Vem escurecendo as pontas do cabelo e depois vem aí no meio puxando para se encontrar com o outro rabisco que você tinha feito, certo? Então faz isso por todo o cabelo. Faz na calma, não precisa ter pressa. Se você errar, você pode até apagar com a borracha, porque nós estamos em outra camada, não vai agredir a camada de baixo. Então vai fazendo aí na calma. E essas coisinhas que forem ficando passando por aí, é só vocês virem depois com a borracha e apagar. Agora a gente vai voltar de novo na lata de tinta e pegar um tom mais verde, um tom mais escuro e salvar a cor aí do lado pra gente depois não se perder. A gente vai voltar em camadas e criar outra camada pra gente vir fazendo novamente a pintura. Então a gente vem fazendo a mesma cor que a gente tinha feito naquela hora. Vem passando aí para dar mais uma escuridade. Tipo, escurecer ainda mais o cabelo e ficar mais legal. Então você passa aí nas pontas da franja e um pouquinho aí no meio. Mas você deixa um pouquinho do excesso da outra pintura. E deixa também
aí no meio o tom de brilho. Não passa pelo cabelo todo, tipo passando por todo o cabelo. E é bom que vocês deixem o pincel redondo diminuído, não tão grande, porque se você aumentar ele ao máximo, vai ficar ruim de você trabalhar, porque vai cobrir tipo o cabelo dele todo só numa passada. Então deixa ele no tamanho legal, que dê pra você trabalhar bem com ele. Então você passa em todas as áreas para dar uma escuridade e ficar um efeito legal, certo? Passa aí nas pontas do cabelo, passa no meio. E nessas áreas aí que estão embaixo, que tá bem escurecida, você passa ele com mais frequência. Então você vai fazendo isso, fazendo o mesmo processo que a gente tinha feito da outra vez, só que com um tom mais escuro. Depois de vocês fizerem isso, vocês peguem o desfoque e agora a gente vai passar aí eu dei uma aumentadazinha no desfoque para ficar um pouquinho mais grande. E aí vocês vêm passando, que é para dar uma desfocadazinha, para não ficar tão marcado. Como a gente tá na outra camada, não vai borrar o que a gente tinha feito na camada anterior. Então por isso que é bom você criar uma camada. Para criar a camada é só você apertar naquele maisinho lá, certo, pessoal? Então você passa aí o desfoque em todas as partes, não precisa ter pressa. Se você ver que precisa aumentar mais, você é só aumentar. Agora a gente vai voltar em camada, apertar no maisinho, criar uma nova camada para a gente começar a fazer o brilho. A gente vai voltar nos pincéis e pegar o pincel de tinta dura. Pegar aqui o pincel de tinta dura, a gente volta e a gente vai vir aí na lata de cores e escolher um verde bem clarinho. Aí a gente vai fazer quase a mesma coisa que a gente fez no cabelo da menina lá em cima que a gente tinha feito. Vem fazendo essas ondinhas aí. Eu vou fazer tipo um círculo aí para pegar mais na franja esse tom de brilho. Eu gosto de fazer o tom de brilho mais na franja do personagem, que eu acho que fica mais legal. Mas você também pode colocar nos outras partes do comprimento do cabelo. Mas nesse caso eu vou utilizar só mais aqui na franja mesmo. Então você vai fazendo essas ondinhas aí por toda a franja do cabelo. Vai sem pressa, se você errar, você pode ajeitar, porque você tá em outra camada. Então, você pode aumentar e diminuir o pincel aí embaixo. E para apagar, tem a borracha que tá ali do lado também. Então, você vai fazendo as ondinhas. Depois de você fazer, você vai clicar nesse quadradozinho branco aí embaixo, que é onde ficam as camadas. E aí, é só você ir lá e diminuir embaixo. Que vai estar lá a camadazinha que você está. Aí lá embaixo tem uma coisinha que você abaixando para cá, o branco, ele vai diminuir. Então você diminui o ponto que vocês gostarem. No caso aí eu vou deixar no 41%. Aí a gente vai vir criar mais uma camada para fazer mais outro efeito de brilho no cabelo. Pega a cor branca e vem fazendo algumas bolinhas, como a gente tinha feito no outro cabelo. Faz uma bolinha grande e vem fazendo outras bolinhas mais pequenas. Tipo, vem do grande e vai diminuindo até o pequenininho. Então, eu vou fazer isso arrodeando o cabelo, mesmo aí na área da franja. Faz sem pressa, para fazer as bolinhas bem facinho mesmo. É só fazer alguns círculozinhos. Mas se você tiver dificuldade, tem a ferramenta lá em cima, lá na mãozinha, é nesse quadradozinho que eu me esqueci. Mas tem uma ferramenta de fazer bolinhas. Então, se vocês não souberem, podem ir lá. Aí a gente volta e diminui novamente a camada para ficar um pouco mais apagada e não ficar tão marcada. Depois de fazer isso, a gente vem com um verde bem clarinho. A gente pega um verde aí bem clarinho. E a gente, ainda na mesma camada que a gente tava fazendo a bolinha, a gente vem contornando aí a franja do personagem, ó, fazendo algumas pequenas linhazinhas. É bom que vocês deixem o pincel de vocês no 2% ou no 1%, que fica mais melhor de trabalhar. O meu pincel aqui está nos 2%, então eu acho que no 2% fica melhor de você trabalhar. Então você vai fazendo essas linhazinhas aí ao redor do cabelo, para dar uma intenção de brilho e fica bem legal. Então vocês fazem isso por todo o contorno do cabelo, tipo que nem fosse um contorno mesmo de verde. Lembrando que o verde tem que ser mais claro para poder ficar legal.
Então, você vai passando aí por todo o cabelo. Depois de vocês fazerem todo o contorno com a cor verde clara, vocês vão pegar a borracha e ir apagando todos esses restos que ficaram aí. Lembrando que a gente passou por várias camadas, então é bom vocês indo de camada em camada apagando essas coisinhas que ficaram por fora do cabelo, certo? Depois de fazer isso, o cabelo vai estar pronto, pessoal. E foi assim que ficou os nossos dois cabelos. Espero que vocês tenham gostado. E agora, para finalizar, a gente vai pegar o branco e fazer alguns brilhozinhos. Isso se você quiser. Se você não quiser, não precisa fazer o brilho. Mas eu vou aí colocar alguns brilhozinhos. Então, para isso, deixem o pincel de vocês no 2 e vão clicando no cabelo que vai ficando esses brilhozinhos aí branquinho que fica super legal. Depois disso, o cabelo vai estar pronto, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Essa foi uma ideia de fazer pintura em cabelos feminino e masculino. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e tchau, até o próximo vídeo.